Depois de vários dias de protestos e manifestações de massas dos trabalhadores e do povo pobre na Colômbia, o governo direitista do Ivan Duque foi obrigado a renunciar à sua reforma tributária, e assim ficou provado a enorme força da classe trabalhadora e da juventude para derrotar um dos governos mais direitistas da América Latina, que é um aliado do Bolsonaro e do imperialismo norte-americano. A reforma tributária foi o estopim para esse cenário de crise social, econômica e sanitária que já vem se desenvolvendo há vários anos e que levou aos protestos de massas em novembro de 2019 contra o mesmo governo Duque, enquanto 21 milhões de trabalhadores e de jovens colombianos não têm renda suficiente para atender às suas necessidades básicas. O Duque, à la Paulo Guedes no Brasil, queria impor novos impostos aos mais pobres e à classe média mais empobrecida. De acordo com a pesquisa anterior aos protestos, 65% dos colombianos desaprovam o governo Duque. Desde o dia 21 de novembro de 2019 até hoje, as greves e mobilizações no âmbito nacional não cessaram, abrindo toda uma etapa de lutas imparável contra as medidas neoliberais do governo Duque e toda a sua repressão. A raiva contra a brutalidade policial é muito forte no país, já que ela é a política preferida do regime colombiano, onde não faltaram verdadeiros massacres, como os anunciados pelo Indepaz em relatório recente, onde até agora em 2021 foram 33 massacres, com 119 vítimas. Esses protestos na Colômbia, mencionados pela Marie, fazem parte do segundo ciclo da luta de classes, aberto desde a crise mundial de 2008, junto aos coletes amarelos na França e a rebelião chilena de 2019. Se mobilizaram em fevereiro de 2020 para rejeitar as ameaças e assassinatos de ativistas feitos pela polícia, assim como de lideranças dos movimentos sociais e de professores em diferentes regiões do país. Ocorreram desde então protestos intermitentes que abalaram o país nos meses de março e abril de 2020, depois de uma decretação da quarentena, principalmente pelo estrago que as políticas do Ivan Duque estavam causando com a pandemia, a falta de leitos de UTI e de oxigênio para milhões de pessoas que sofreram as consequências do coronavírus, principalmente os trabalhadores informais, que são 48,7% da população, no marco de uma juventude cujo desemprego é de 30%. Em junho de 2020, os protestos voltaram com greves nacionais e com ainda mais força. Mas as que alcançaram novas dimensões foram as semanas de levante e revolta, em setembro do mesmo ano, que resultaram em 13 mortes, nas mãos das forças repressivas de Duque, bem como os fortes protestos de outubro de 2020, que também sofreram repressão. Aqui, os jovens desempenharam um papel de liderança. E assim chegamos nos dias 28 de abril e 29 de abril. A medida de trégua foi de apenas alguns meses, com dimensões que lembram o 21 de novembro de 2019, sendo que são manifestações que ocorrem no meio da agressiva terceira onda da Covid-19. As forças do Esquadrão Móvel Antimotim cumpriram o seu papel repressivo de costume, fazendo com que uma jovem perdesse um olho em Bogotá e que mais de 26 pessoas fossem assassinadas, segundo os dados oficiais. Um policial assassinou recentemente um jovem na cidade de Cali, que é o centro da resistência à repressão do governo Duque, e já são mais de 60 desaparecidos. O presidente ordenou nesse sábado à noite a intervenção das Forças Armadas, formadas por anos por agências dos Estados Unidos, como a DEA, e outras forças do imperialismo britânico, como a SAS. O ódio à polícia, à miséria e aos ataques do governo demonstram que a rebelião na Colômbia é a expressão de demandas econômicas e sociais muito profundas. O país apontado como exemplo pela direita da região e peça-chave na intervenção dos Estados Unidos da América Latina vive dias intensos de protestos que em diversos sentidos lembram a rebelião que abalou o Chile em 2019. Não se trata apenas de uma reforma tributária, mas de questionar o modelo neoliberal, que durante anos foi sustentado pelo terror da suposta guerra às drogas e que hoje se desdobra com violência contra milhões de pessoas que vão às ruas. Os trabalhadores, os camponeses, os povos indígenas, a juventude e os setores populares fizeram a burguesia latino-americana e imperialista tremer nesses últimos anos,
E agora na Colômbia, o não à reforma tributária impregnado em cantos, faixas, camisetas, cartazes, ela se mobilizou nas principais cidades afirmando que o governo Duque promove fome e miséria para o povo. Foi essa mesma força que fez o governo Duque recuar da reforma tributária e impor uma enorme derrota a um país que abriga uma das principais bases militares dos Estados Unidos no mundo. Toda a força social para derrotar os planos do governo Duque e dos empresários se expressa justamente nessa forma de questionar profundamente todo o neoliberalismo histórico na Colômbia e, potencialmente, avançar para um questionamento ao capitalismo. Por isso é preciso ir por mais, impor que sejam os capitalistas que paguem pela crise. E esses dias podem constituir o primeiro passo de um plano de luta que segue no caminho de uma greve geral, a única forma de derrotar esse governo direitista. Para isso, seria necessário avançar na auto-organização, na coordenação e unificação de todas as lutas, com a classe trabalhadora atuando com seus próprios métodos, com as suas greves, com seus piquetes, com as suas ocupações de fábrica, mostrando que ela pode ter um programa hegemônico que abranja todas as necessidades dos setores oprimidos, da população pobre e da juventude precária. As lideranças sindicais, sempre que realizam ações contundentes, procuram imediatamente o caminho da negociação e do diálogo, que acabam descomprimindo a situação, enquanto o Estado assassina as lideranças operárias e populares com a sua polícia racista. Isso é o que vimos nos últimos anos, mas os trabalhadores e o povo da Colômbia têm exemplos a seguir. As lutas travadas pelos trabalhadores e pelo povo do Chile, onde os estivadores derrotaram Pinheira em sua tentativa de impedir a terceira retirada de pensões do sistema privado, no marco de um crescente descontentamento popular. Da mesma forma, o enorme triunfo dos trabalhadores da saúde na Argentina, após semanas de lutas e bloqueios de estradas, onde a alta organização e o imenso apoio popular foram chave para sua vitória. Toda a solidariedade à classe trabalhadora e ao povo colombiano que hoje sacodem o continente.